A graça e a paz, queridos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele sim merece toda a honra e glória. O Everton já me apresentou, né? Eu sou o pastor João Carlos, marido da Vânia, pastora também. Ela não pôde estar aqui hoje, nosso menino não está muito bem. Nós trabalhamos com dependentes químicos já há uns 12 anos. Tínhamos um grupo de mútua ajuda que a gente atendia famílias de dependentes químicos lá na região do Gama. Atendia pessoas enviadas pela Justiça, pela Secretaria de Saúde, da igreja. E aí, nesse contato com um dependente químico, que não é um contato muito bom, as nossas reuniões elas aconteciam toda segunda-feira e sempre tinha alguém novo lá. Alguém que já não tomava banho há mais de um mês, que já estava engatado na droga há muitos dias e que queria ir lá fazer um lanche, porque a gente servia um lanche no intervalo, num pequeno intervalo que a gente tinha lá. Mas era muito importante, porque esse lanche levava essas pessoas lá. A maioria eram pessoas de rua e não tinha nem o que comer. Mas quando elas chegavam lá, elas ouviam uma palavra de incentivo, uma palavra que mudava o pensamento delas. E eu não gostava disso. Queridos, isso já tem a ver com a palavra que a gente vai ler lá na frente. Não gostava desse negócio de abraçar dependente químico, irmão. Você encontrar um camarada feio, fedendo, e ele chegar para você com a boca fedida, podre, cozido, e para você dizendo que quer conversar com você e ainda te abraçar, eu não gostava disso não. E não gostava mesmo. Mas acontece que todas as vezes que aquelas pessoas iam para lá, e Deus colocava uma palavra na minha boca para aquelas pessoas. E à medida que a gente conversava com elas, a gente via a diferença que estava sendo feita naquela vida. E a cada semana Deus ia alimentando o meu coração deste amor que como igreja a gente precisa ter. Passados algum tempo, houve a necessidade de termos uma comunidade terapêutica para atender as pessoas. E nós abrimos uma comunidade terapêutica, num primeiro momento, em unidade com a igreja, depois eu tomei iniciativa e separei, desvinculei da igreja, porque não dava certo, irmão. Não é porque não dá certo, mas no nosso caso não dava certo. A pessoa que era líder do ministério, ele tinha uma linha política. Como político, os políticos não podiam nos ajudar na comunidade terapêutica. Então, não ajudava. Quando a gente ia buscar a ajuda para alguém que era empresário, o empresário olhava para a gente e falava assim, você é da igreja tal? A igreja tal não precisa de ajuda não, a igreja já é rica. Aí a gente não tinha ajuda deles também. E aí uma certa vez, com a necessidade que a gente tinha dentro da comunidade terapêutica, eu cheguei na igreja, uma igreja com um universo de quase 500 pessoas, e falei assim, olha, nós precisamos de ajuda na casa de recuperação. Está faltando alimento, porque todo mês, né, falta alimento, e estão precisando trocar os colchões, estão precisando de panelas. Aí naquele universo lá de quase 500 pessoas, 5 pessoas levantaram a mão e se colocaram à disposição para ajudar. Aí uma comprou os colchões, a outra comprou umas panelas, e os outros lá compraram, fizeram a feira do mês e tal. Nos ajudou, foi maravilhoso. Passado um mês, a necessidade volta, não mais de colchão naquele momento, mas a necessidade voltou. E aí eu cheguei naquele universo novamente de quase 500 pessoas e falei, irmãos, estamos precisando de ajuda na casa de recuperação. Aquelas 5 pessoas que ajudaram o mês passado, na cabeça delas, elas pensaram assim, bom, nós já fizemos a nossa parte, então esse mês a gente não precisa fazer mais nada. Só que ninguém mais ajuda. Queridos, algumas vezes me perguntavam na rua, e aí pastor João Carlos, tudo bem? Como é que está lá na casa de recuperação? Está uma bênção, irmão. Está uma bênção, graças a Deus. Às vezes naquela semana eu entrei na frente de um facão para um não acertar o outro. E eu falei, está uma bênção. Queridos, eu já entrei na frente de machado
o camarada com o machado correndo atrás do outro para poder acertar. Eu entrei na frente do machado e falou, não. Aí me perguntavam lá, e aí pastor, tudo bem? Tudo bem, irmão, tá uma bênção. Aí, de uma outra vez, reunido numa varandinha que a gente tinha, uma barra de ferro que a gente usava para tocar o sino, uma desavença entre um e outro lá, o camarada pulou de cima da mureta para dar a barra de ferro na cabeça do outro, eu pulei na frente, não. Apartei a briga, porque afinal de contas, um parêntese aqui, tá? Um aqui, depois eu fecho ali. Quem já assistiu Big Brother? Porcaria, né, irmão? Eu sei que você assistiu só para você ver que aquele negócio lá não presta. Mas olha só, lá naquele Big Brother, homens bonitos, mulheres bonitas, uma casa super confortável, comida de primeira, piscina. Tudo de bom. E no final de tudo, ainda ganha 1 milhão, 1,5 milhão, não sei. Então a pessoa está cheia de motivação para ficar lá. E dá problema. Dá problema. Desavenças, picuinha, inveja. Agora imagine na casa de recuperação que não tem mulher bonita. Os homens são tudo feio mesmo. Um era ladrão, o outro batia na mulher, o outro era morador de rua, o outro veio da papuda, o outro não era nada, era um parasita dentro de casa, aí junta todo mundo, lá na casa de recuperação. E aí, vamos administrar isso aí. Por isso que eu estou falando da barra de ferro, do machado. Fecha parênteses. E as pessoas perguntavam, vem pastor, está tudo bem? Está tudo bem, irmão. Isso aí é fácil de resolver, queridos. Tanto é fácil que foi resolvido. Lá na comunidade, no ambiente da comunidade terapêutica, foi resolvido. Fizeram as pazes, terminaram o tratamento, tem gente que está bem hoje, me liga anos depois, tem gente que me liga de vez em quando, fala, pastor João Carlos, o número é o mesmo, né? Sim, meu irmão, sou eu. Ah, aqui é fulano de tal, eu nem lembro mais, irmão. Tanta gente que já passou, que tem inclusive o mesmo nome. Aí fala, pastor, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela comunidade terapêutica, porque isso aí mudou a minha vida. Hoje eu estou na igreja, eu estou casado, consegui minha esposa de volta, tenho filhos, a minha vida está restaurada, e foi Deus que fez isso aí nesse lugar. Queridos, aí a gente vê que vale a pena. E aí perguntam assim, está tudo bem, pastor? Está tudo bem. Mas quando a gente precisa da igreja, queridos, eu estou falando para a igreja, nós somos igreja. Eu estou falando algo, queridos, que nós precisamos mudar na nossa mente, na nossa alma, no nosso entendimento. Quero ler a passagem então com vocês agora, e a gente vai fazer uma oração depois. Eclesiastes capítulo 2, Apocalipse capítulo 2. É que é muito perto um livro do outro, sabe? Eclesiastes, Apocalipse, a gente... Apocalipse capítulo 2. Meu irmão, minha irmã, preste atenção na palavra. Eu pergunto sempre lá na comunidade terapêutica, quantas palavras você precisa ouvir para você se converter à vontade de Deus? Alguns respondem que são muitas palavras. Você só precisa de uma palavra para você se converter à vontade de Deus. Então preste atenção na palavra. Apocalipse capítulo 2. Logo do início, o primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Essa aqui é uma das cartas que são direcionadas às 7 igrejas na Ásia. Estas cartas, Deus direcionou estas cartas ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o sacerdote. O anjo, na Bíblia diz que o anjo é conservo, ele é chamado de conservo. Conservo é aquele que trabalha em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. O anjo trabalha em nosso favor. Quem aqui vai herdar a vida eterna, queridos? 3 pessoas. Vou perguntar de novo. Quem aqui vai herdar a vida eterna, queridos? Misericórdia. Peraí, deixa eu virar de costas. Quem aqui vai herdar ou já herdou a vida eterna? Quem precisa ouvir isso é o diabo, não é Deus não. Deus ele já ouve, mesmo que você não fale nada. Quem precisa ouvir é o bicho ruim lá. Feche os olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor dispensado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou a estar aqui neste momento. Derrama a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Nos ensina, fala conosco, corrige-nos naquilo que não tem agradado ao Senhor, nos coloca no prumo do Teu Espírito Santo. Fala conosco, papai, no nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos. O anjo da igreja recebeu a notícia e tinha que passar para a igreja. Aqui são 7 cartas. E elas são 7 igrejas diferentes. Só que na Bíblia, quando se está falando de igreja, se fala de pessoas. Igrejas são pessoas. Igreja não é uma placa. Igreja não é uma instalação. Igreja não é simplesmente um local onde as pessoas se reúnem. É claro, é um templo, sim. Mas quando o nosso Papai do Céu vier arrebatar a igreja e levar a igreja para morar com Ele, Ele não vai levar as instalações, Ele vai levar eu e você. E Ele está falando para uma igreja que é zelosa. Você percebeu aqui? Olha só, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Esta aqui é uma igreja zelosa, uma igreja cuidadosa, uma igreja que está lutando para fazer tudo certo, uma igreja que está caminhando no caminho certo, uma igreja que se preocupa com as coisas certas a serem feitas. Esta é a igreja, somos nós. Mas aí, Deus vai falar assim para essa igreja que somos nós: tenho porém contra ti. Opa, Deus tem alguma coisa contra nós. Abandonastes o primeiro amor. Às vezes, queridos, nós somos zelosos demais com as coisas que temos que fazer para Deus, num local chamado templo, num local chamado 4 paredes, com o microfone na mão, atrás de um púlpito. E estamos esquecendo o modo como acontece o primeiro amor. O primeiro amor, quando nós aceitamos a Jesus, ficamos empolgados com Deus, queremos aprender tudo de Deus, ficamos querendo aprender as letras das canções, do louvor, da adoração, queremos participar dos momentos de oração. Nós queremos aprender logo e rápido, para poder também transmitir isso para os nossos familiares, porque afinal de contas, essa alegria que eu estou sentindo, eu quero que a minha mãe, que o meu pai, que o meu filho, que a minha irmã, que o meu irmão, que o meu vizinho sinta também. E esse amor, que ele é contagiante, ele envolve a pessoa, ele muda a pessoa.
ele muda comportamento, ele muda sentimentos, ele muda crenças. E eu não estou falando de uma crença religiosa simplesmente porque muda também, mas muda crenças. Sabe aquele negócio assim, ó, ah não, se a chinela ficar emborcada para baixo, dá azar. Isso é uma crença, irmão. Aí o camarada não fica quieto enquanto ele não desemborca a chinela. Ele passa pela chinela, a chinela está emborcada, ele vai lá, não, ele tem que voltar para poder desemborcar a chinela. Aí desemborca, aí depois ele vai embora. Isso é crença. Chupar manga com leite. Crença. Sabe aquelas coisas que são introduzidas lá atrás, no seu pensamento, na sua alma, na sua infância, que você acredita? Então, o primeiro amor, o contato com Deus muda até isto. E na igreja primitiva, neste momento em que a igreja ofertava e também dizimava, aquilo que era ofertado e dizimado é direcionado sim para que a instalação permaneça, perdure, porque a instalação congrega o povo. A sinagoga, ela era muito bem preparada, porque ali ia o povo de Deus. Mas aquilo que era necessário no meio do povo também era direcionado para o necessitado, era direcionado para a viúva, para o órfão. A igreja, ela tinha um papel importantíssimo. Queridos, hoje tem muita gente que busca saber qual é a verdadeira religião. Eu sempre comento isso com todo mundo que vai na casa de recuperação, acho até que eu comentei com o pastor e com o Everton. A religião que Deus quer que nós sigamos, ela existe. Sabia disso? Tiago 1:27. Verdadeira e imaculada religião existe. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: a verdadeira e imaculada religião é esta: atender as viúvas nas suas necessidades, atender o órfão e apartar-se da iniquidade do mal. Esta é a religião. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está falando assim, olha, eu não vou cobrar de você quantas vezes você leu a Bíblia. Eu não vou cobrar de você se você foi ao culto todos os domingos da sua vida cristã. Eu não vou cobrar de você se você participou de todos os estudos da quarta-feira. Isso é muito importante, tudo isso aqui é muito importante. Deus não está excluindo isso do grau de importância. Mas sabe o que Ele vai cobrar de nós quando nós nos encontrarmos, chegar diante do Papai do céu? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai perguntar para você assim: apresenta-me as obras das tuas mãos. Aí você vai tirar as suas mãos e apresentar para Deus as tuas obras. O que você tem? Primeiro amor, igreja primitiva, comunhão. Eu estava ministrando ontem para os jovens, para os meninos lá na casa de recuperação, e nós estávamos falando o seguinte: tem ali um momento de lazer deles ali, de brincar um dominó, né, de jogar um futebol lá no campo, e naquele momento ali eles interagem, mas na maior parte do tempo você vê um do lado de cá trabalhando na horta, e ele está no mundo dele, vivendo a individualidade dele, fazendo as coisas que para ele acha que ele está certo. O outro está separado ali, lavando a louça de repente lá na pia, e ele está pensando nos problemas que ele tem, de voltar para casa, de ter um emprego e etc. O outro está aqui fazendo alguma coisa e pensando, aquele camarada fez isso, e está planejando como ele vai fazer para prejudicar o outro. Cada um no seu mundinho, separado, agindo de modo individual, sem comunhão. E quando Deus nos convida a fazer parte de um corpo que é zeloso, Ele está falando que nós também temos que manter vivo, acesa, a chama do primeiro amor. Queridos, eu também fiz curso. Eu sou de igreja há muitos anos. Minha mãe me levava para a Igreja Batista Monte Sinai, lá na Ceilândia. Eu me lembro de botinha, shortzinho, sentado num banco de madeira, fora da igreja. 2 bancos enfileirados e mais um do lado, assim, formavam um U de banco, e a professora da escola dominical ali, nos ensinando como criança. Eu me lembro disso. Eu cresci num lar evangélico. Aprendi muito de Deus, e me afastei de Deus também. Fiquei muito tempo fora de Deus, da presença de Deus.
muito para frente, voltei para a presença do Senhor, e aí eu falei com Deus: Senhor, é melhor o Senhor me levar, mas não me deixa mais sair da sua presença. Aprendi muita coisa com Deus, e aí eu queria mais. Sabe por quê, queridos? Porque apesar de participar de toda a agenda que a igreja tinha, isso é algo pessoal meu, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Eu não podia ficar só sentado no banco da igreja. Eu não podia, no chamado que Deus tinha para mim, eu não podia fazer isso. E aí Deus me colocou para trabalhar com dependente químico. Depois que eu fui trabalhar com dependente químico, eu fui perceber que ali eu estava realmente caminhando na vontade de Deus. Não estou querendo dizer que os irmãos não estão, não é isso não, irmãos. Mas para o chamado que Deus tinha para mim, eu me senti preenchido fazendo alguma coisa para Deus, cuidando daquilo que Deus tem de mais importante nessa terra, que não é o globo terrestre, não são as árvores, não são os mares, não são os peixes, nem os animais. O que Deus tem de mais importante nesta terra é o ser humano. E se você quiser agradar o coração de Deus, se você quiser fazer com que Deus se agrade de você, se preocupa com o ser humano. Presta atenção numa coisa, queridos. O céu, para chegar no céu, tem um caminho. Para chegar no céu tem um caminho. Lá em João 14,6 já está falando isso, mas olha só. O caminho para você chegar até Deus, e enxergar a Deus, e agradar o coração de Deus, passa pela pessoa que está do seu lado. Para você chegar a Deus, você tem que passar por alguém que está do seu lado. Eu quero chegar à presença de Deus, então eu vou passar pela vida dos irmãos. Se você se isolar e não enxergar as pessoas que estão à sua volta, você está caminhando errado. Porque você não vai conseguir fazer com que Deus realmente se agrade de você. Deus ele vai se agradar de você quando você começa a se preocupar com aquilo que ele tem de mais importante. Eu falo lá na casa de recuperação o seguinte também: eu tenho um menino, 6 anos de idade. Ele é o nosso milagre. Se alguém quiser me desagradar, maltrata ele. Se alguém maltratar o meu filho, ele vai conquistar de mim a minha antipatia. E se ele precisar de mim como ser humano, eu não vou fazer muita coisa por esse camarada. Está batendo no meu filho? Quem aqui admite que alguém bata no seu filho? Uma outra criança ali é coisa de criança, mas um adulto chegar e falar: pá, sai pra lá, guri. Aí o menino, tá. Aí você olha: oh, que gracinha. Você vai fazer isso quando alguém machuca o seu filho? Agora, se alguém quiser agradar o seu coração, pai, mãe, aí chega para o seu filho: oh, mas que menino saudável, que menina saudável, bonita. E agrada a criança, trata ela bem com educação. Naquele momento, aquela pessoa abriu uma porta de acesso com você. Se ela te pedir alguma coisa, você vai dar para ela. E você tiver, você vai dar para ela. Porque ela cuidou, está zelando naquele momento, está sendo cuidadosa com aquilo que você tem de mais importante. Agora imagine com alguém que é filho do Papai do Céu. Se você cuidar de alguém, se você cuidar de um órfão, se você cuidar da viúva, se você cuidar do morador de rua, se você cuidar do idoso, você está diretamente agradando o coração de Deus. A igreja, queridos, ela fugiu disso, tem fugido. São poucos os que realmente se preocupam com as pessoas. Eu me lembro um dia, eu era adolescente, estava indo para a igreja, a gente ia fazer evangelismo à tarde, toda a tarde tinha evangelismo, 3 horas da tarde, a melhor hora do dia para você andar no sol de cabeça quente, né, evangelizando. Maravilha. Estava indo para a igreja e era longe, irmão. Era longe, não era agora não, agora além de perto ainda é de carro. Antes era longe. E não tinha carro não, você ia andando, você saía aqui, aí você vai andando, daqui 1 hora você chega na igreja. Aí estava andando, aí eu vi um homem branco, gordo, deitado no chão, numa esquina,
onde o lote, o bar era bem no fundo do lote, e era de esquina, ele era aberto, o L assim, aí tinha só o muro do lado. E um homem deitado lá no chão, lá, pedindo ajuda, pedindo para ser levantado. Ele tinha uma muleta, estava com uma perna muito inchada, dava para ver que ele estava com um problema na perna, e ele tentando levantar, e aqueles homens dentro do bar, tinham uns 8 mais ou menos. Olhava para aquele camarada lá e ninguém estendia, ninguém ia lá. Aí, queridos, eu na minha inocência, porque ali foi um ato de inocência naquele momento ali, mas não estava errado. Eu estava passando, aí fui ajudar aquele homem. E eu pegando ele aqui, mas era um adolescente, né, fracote, tentando levantar ele, eu não conseguia levantar ele, Aí eu cheguei para aqueles homens, um de vocês pode me ajudar? Aí eles ficaram constrangidos. E aí, 2 deles lá vieram e me ajudaram a levantar aquele homem. Ele era um bebum. Tinha tomado umas. Mas me diz uma coisa. Se você vê o seu filho necessitado, numa situação muito difícil em algum lugar, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz de saber que alguém estendeu a mão para poder pegar ele e ajudar ele. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Agora imagine Deus. Imagine Deus. Como o coração de Deus se agrada quando você olha para um dos pequeninos. Queridos, é muito importante nós adorarmos a Deus. Para isso nós fomos criados. É a única coisa que vai continuar depois, quando estivermos todos lá no céu. Ninguém vai precisar mais ler a palavra. Você não vai nem precisar orar, irmão. Mas a adoração vai continuar. É a única coisa que continua depois. Mas nós nos preparamos muito para adorar a Deus. Às vezes nos preparamos bastante para poder ministrar a palavra. Às vezes nos preparamos para estar participando da igreja, muito. Às vezes somos muito zelosos com todas as coisas que Deus nos colocou para fazer. E não tem problema de ser zeloso. Mas não deixe apagar do seu coração o primeiro amor. Aquele que traz, que bota você num contato íntimo com Deus. E aí quando você está num contato íntimo com Deus, Deus fala assim: meu filho, cuida daquilo que eu amo muito lá na terra, porque precisa. Aí ele vai separar você, que é do louvor, ele vai separar você que é pregador, ele vai separar você que é intercessor ou intercessora, ele vai separar você que é alguém que sempre vem e participa dos cultos, e vai colocar no seu coração uma semente de vida, que vai gerar vida na vida de outras pessoas. Um dia, Deus vai retornar. Ele já está aqui agora, claro, mas ele vem fisicamente buscar a igreja. Aí ele vai olhar para todas estas igrejas aqui, estas 7 igrejas, e cada uma delas com personalidades diferentes, com coisas boas que fizeram, com muitas coisas boas que fizeram, e em cada uma delas, com exceção de uma delas aqui, Deus vai falando assim: eu tenho algo contra ti. Porque nós nos deixamos nos envolver pela correria que tem aí fora, nos envolver pelos amores da carne, nos envolver dentro do próprio casamento, dentro da igreja. Dentro da igreja, pastor? Dentro da igreja, meu irmão. Tem gente, queridos, que é tão zeloso com os afazeres da própria casa do Senhor que esquece de servir a Deus. E servir a Deus, queridos, é muito mais do que passar pela porta da igreja. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Lembre-se aí quando Jesus pregava na sinagoga. Lembra? Está lembrado aí? Está vendo? Tá vendo ali Jesus pregando na sinagoga? Está vendo? Ali uma sinagoga, ali geralmente naquele tempo cabia um número de até 70 pessoas. Não era muita gente. Mas ele pregava nas sinagogas, ele pregava na igreja. Agora vamos avançar um pouquinho no pensamento. Vê os momentos que Jesus está fazendo seus milagres. Vê os momentos que ele está pregando para multidões. Vê aí na sua mente o momento que ele está ressuscitando Lázaro. Vê aí na sua mente o momento que ele está andando sobre as águas.
Vê aí na sua mente o momento em que ele está visitando aquela menina e ele fala: Talita, come, menina, levanta. Vê aí na sua mente agora, quando ele está lá, Marta e Maria, e ele fala que aquela que realmente agradou o coração dele é aquela que foi ouvir a palavra, e não aquela que foi fazer os afazeres para poder agradar. Todas as vezes que você vai olhar para Jesus, você vai ver ele fazendo grandes coisas, como dentro do propósito pelo qual ele foi chamado, fora das portas da igreja. Ele não está falando que você não tem que vir para a igreja, ele está falando que a gente precisa congregar, nós precisamos ser um corpo, porque afinal de contas ele é a cabeça, ele é o cabeça. Mas ele quer que nós saiamos da fronteira das portas da igreja e começamos a praticar o primeiro amor. Não é fácil não, irmão. Não é fácil. Mas sabe o que Jesus fala? Olha aí, ó. Nesse mesmo capítulo aí, no capítulo 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Você vai viver para sempre. E em cada uma das cartas, com cada um das personalidades que tem aqui, das pessoas, e com as suas qualidades e os seus defeitos, e as lutas particulares que cada um tem, sabe o que ele vai falando? Ó? Lá no versículo 11, ele está falando também assim, ó, lá na metade do versículo para frente, ele diz assim: ao vencedor. No versículo 1, no início: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 17, ainda no capítulo 2: o vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você quer saber o que é essa pedrinha, irmão? Então vamos trabalhar para Jesus. Olha o que está falando aí. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, autoridade para governar juntamente com Cristo. Capítulo 3, versículo 5. Queridos, esse versículo aqui, ele é um achado. Este versículo aqui, ele é revelador. Eu vou ler e vou comentar sobre ele. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor ele está falando. Aquele que está passando pelas dificuldades que existem para a igreja normal, para a igreja que é zelosa, para a igreja que procura fazer a vontade de Deus, para a igreja que está preocupada. Você vai ter suas dificuldades, vai ter suas tribulações, você vai ter seus momentos difíceis, mas você é vencedor. E neste versículo 5 aqui, especificamente, do capítulo 3, ele está falando algo revelador. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Sabe o que ele está falando aqui? Aquilo que o pastor falou, da graça, que é para todos. Ele está falando aqui o seguinte: o seu nome, ele já está no livro da vida. Agora preste atenção, ele está falando assim: aquele que vencer, né? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Seu nome já está lá. Aquele que perde a salvação, ele perdeu porque ele não cumpriu o propósito de Deus. Ele perdeu porque ele não entrou dentro do chamado de Deus. Ele perdeu porque ele se desviou do caminho de Deus. Aí Deus vai e apaga o nome dele do livro da vida. Mas olha só o que ainda continua falando aí, ó. Dos vencedores. Versículo 12, do capítulo 3. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus,
e daí jamais sairá. Gravarei também o nome sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao que vencer. E a última igreja, depois você lê as cartas, queridos. E a última igreja, versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Eita, irmão, você quer sentar no trono com Cristo? Sentar com Ele é reinar com Ele. Sentar com Ele é ter a autoridade e o poder dele sobre a sua vida. Ele está falando que Ele vai te dar poder e você vai assentar no trono com Ele, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos igreja, queridos. Deus tem um chamado para cada um de nós. Talvez não seja o seu chamado ir trabalhar com dependente químico como foi o meu, como é o meu. Talvez o seu chamado não seja, de repente, trabalhar com idosos ou uma creche. Mas talvez, queridos, Deus tem um chamado para você vir à casa do Senhor, dobrar o seu joelho, num momento que talvez ninguém esteja lá, e começar a falar com Deus, falar: Senhor, visita a vida do meu pastor. Visita a sua casa, a sua esposa e os seus filhos. E abençoa e fortalece ele neste plano, neste projeto que o Senhor chamou. Senhor, visita cada homem e cada mulher dentro desta casa. Transforma os seus corações. Senhor, visita o pastor João Carlos na casa de recuperação. Visita as crianças, os órfãos, os moradores de rua, e Deus te levantou como intercessor. Talvez Deus tenha te chamado para você prestar atenção naquilo que está sendo ensinado nas ministrações, dos estudos, no momento que a igreja está reunida, e prestar muita atenção, porque de repente alguém vai abordar você no meio da rua e vai falar assim: vem cá, você que diz que é crente, me prova que o inferno existe. Me prova que Deus existe. Você que é crente, que está falando aí que Jesus salva, me explica isso aí direito, porque até hoje não entrou na minha mente como é que é isso aí. Qual é o teu chamado, meu irmão? De repente Deus tem um chamado sim de adorador, aquele adorador que prostra o seu joelho diante do Pai e fala: Senhor, quando o Senhor me colocar diante do altar para adorar ao Senhor, não é para a igreja que eu canto, é para o Senhor que eu louvo e eu adoro. Mas Senhor, no momento que eu estiver adorando, que haja cura sobre a vida do enfermo naquele lugar, porque o teu poder vai manifestar ali. Aquele que tem dúvida da salvação, no momento que o Senhor manifestar a tua presença naquele lugar, ele vai sentir a paz do teu espírito e vai saber que o Senhor tem um chamado para ele. Qual é o teu chamado, irmão? Qual é o teu chamado? Se você é zeloso com as coisas de Deus, parabéns, muito bom, glória a Deus por isso. Mas qual é o teu chamado? Deus tem um chamado para todo mundo. Ele sabe o teu nome. Ele sabe para o que você foi chamado. Deus escreveu todos os seus dias antes de você nascer. Ele registrou tudo o que você vai fazer. Ele não tem preguiça de você. Ele quer o melhor para você. E preste atenção. Todas as vezes que Deus te der uma grande bênção, não é só para você. Você sempre vai ter alguém para dividir a bênção que Deus te deu. A salvação, ela é coletiva ou ela é individual? Pergunta para a gente fechar aqui. A salvação é coletiva ou é individual? Se é individual, eu aceito Jesus e vou para o céu. Fui eu que aceitei. Então eu aceito sozinho e eu vou para o céu. Coletiva como? Coletiva porque o pastor Júnior, o irmão Everton e algumas pessoas se reuniram num determinado dia, estavam em volta num círculo de cadeiras, e alguém que ainda não aceitava Jesus
e ele começou a ouvir um estudo maravilhoso ali, ele aprendeu alguma coisa de Deus. Na outra semana ele voltou novamente, e aí ele resolveu que este Deus tem que fazer parte da vida dele. E ele entrega a vida dele para Jesus. Neste momento a salvação foi coletiva ou foi individual? Se não existisse um coletivo ali trabalhando em prol da salvação, ele individualmente não aceitaria Jesus. Ele nem saberia quem é Jesus. Nós nunca podemos parar de trabalhar para Jesus. Quando você não está fazendo nada, irmão, quando você está parado na parada de ônibus, esperando o ônibus, ali você dá testemunho de que Jesus faz parte da sua vida. Pelo modo como você conversa, pelo modo como você dá bom dia para as pessoas, pelo modo como você se veste, talvez por uma palavra pronunciada. Só um bom dia já diz que você é diferente. Vamos viver essa palavra. Vamos viver essa comunhão, queridos. Eu comentei com o pastor logo que a gente chegou aqui na entrada aqui, eu comentei com ele falando que faz pouco tempo que vocês vieram para cá, e eu comentei, olha, tudo o que hoje é grande, um dia começou pequeno. E eu tenho certeza que já foi menor do que isso. O quanto vocês querem crescer? Quanto é que vocês querem crescer? O quanto é que vocês querem avançar no propósito de Deus? O quanto é que vocês querem apresentar para Deus no dia que Ele chegar e falar, cadê as obras das tuas mãos? Quantas serão as almas que você vai falar, Senhor? Aqui, ó, todas as almas que o Senhor me entregou, eu entrego para o Senhor. Quantas serão? Quantas palavras reveladoras o Espírito Santo anotou, porque saiu da sua boca? O quanto é que você é a igreja que o nosso Papai do Céu tem chamado? E quanto de primeiro amor tem dentro no seu coração? Pensa nisso, irmão. Eu acredito até que os irmãos queriam aquela palavra mansa, suave, gostosa. Mas o nosso Deus, Ele nos chama de modo firme, porque Ele nos quer firmes e Ele nos ama muito. Aquele que é pastor, não deixe de ser pastor, porque o nosso Papai do Céu, está escrito ali, a quem muito é dado, muito é cobrado. Aquele que é intercessor ou intercessora, continue dobrando seus joelhos, porque Deus, Ele se agrada da sua voz, em silêncio no cantinho das quatro paredes, aonde ninguém está enxergando o teu galardão, mas Deus já separou ele para você. Aquele que tem mão abençoada para abençoar, estende a sua mão e abençoa. Se você tem dinheiro, queridos, enfia a mão no bolso e tira dinheiro e abençoa. Abençoa o orfanato, abençoa a casa de recuperação, porque lá são vidas. São vidas, queridos. Feche seus olhos um pouquinho. Maravilhoso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos registrou este momento, o Senhor tem um chamado para a igreja, esta igreja, Pai, que em breve será arrebatada. O Senhor nos chamou, ó Deus, para sermos cheios do Teu Espírito Santo. O Senhor nos chamou, ó Deus, para andar num caminho, e este caminho é o Senhor. Nos abençoa, Pai, nos perdoa as nossas faltas e fraquezas. Aquilo, Deus, que fizemos e não tem agradado ao Senhor, muda isto, Pai. Aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos até este momento, Senhor, muda isto, que nós viemos fazer sim a Tua vontade. Abençoa este ministério, que estas palavras que ficam aqui nesta parede, comunhão, não seja apenas uma palavra na parede, Senhor, mas seja algo que é vivido
na carne e no sangue dos teus filhos, porque eles vão buscar almas para participarem dessa comunhão. Eles vão encher o céu, aonde tem muitos pecadores, eles vão lá buscar os pecadores e vão trabalhar pela santidade de cada um destes. Vamos encher o céu de homens e mulheres que precisam de Ti, Senhor. Abençoa esta igreja, acampa aqui os Teus anjos, traz a Tua unção sobre a vida de cada homem, mulher, criança neste lugar. Realiza o Teu sonho, Pai. Aquilo que um dia o Senhor sonhou para esta igreja, que ela venha acontecer com brevidade de dias, porque o Senhor tem pressa. Eu agradeço, Pai, por este momento, no nome de Jesus. Amém. Deixa aqui o convite para os irmãos. Vão visitar a casa de recuperação. É sério. Vai lá. Muitos, quando chegam lá, são bandidos. Marginais mesmo. Marginalizado pela sociedade, pela família. Tem gente que a família nem quer mais. Eu recebi um jovem uma vez, que a mãe falou desse jeito assim para mim: pastor, eu já pensei em me matar, porque eu não sei mais o que fazer. Eu pensei em me matar e tirar a vida do meu filho para acabar o sofrimento. Mas como eu sei que eu não posso fazer isso porque é pecado, eu não fiz. Ela planejou até o jeito que ia morrer, irmãos. Uma mãe, uma vez, foi lá na casa, deixou o filho lá na casa de recuperação, e ele foi para lá porque ele estava marcado para morrer, lá na rua. Aí ele foi para a casa de recuperação. Ficou lá, ouviu a palavra de Deus. Em nenhum momento ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele fazia até perguntas, pastor. Como é que é isso e tal, fazia perguntas, mas em nenhum momento ele quis aceitar Jesus. Um dia ele falou assim: pastor João Carlos, eu já vou, que já está bom para mim. Eu falei: meu irmão, não faça isso. Não faz isso. O diabo está lá fora te esperando, não faça isso. Aí ele: não, pastor, já estou bem, eu vou sim. Aí ele: meu irmão, meu coração fechou naquela hora. Eu falei: meu irmão, não faz isso. Todas as vezes que nós pregamos aqui, Deus estava falando com você: não faz isso. Mas mesmo assim ele fez. Pouco tempo depois, lá no Gama, umas 3 ruas do local onde ele morava, levou 3 tiros. E ele caiu lá e estava ainda vivo. Avisaram para a mãe dele. Aí a mãe dele veio correndo aquelas 3 ruas. Quando chegou lá, o filho estendido no chão, a mãe ainda encontrou o filho vivo. Eu tenho certeza que o tempo que ele demorou, até que a mãe dele chegou e que ele ainda estava vivo, ele deve ter se lembrado de todas as vezes que ele ficou sentado naquele banco lá na casa de recuperação e ouvindo a palavra do Senhor. Não é em vão, queridos, que a gente prega a palavra. Um dia eu recebi uma notícia, um pastor ligou para mim: pastor, aqui é o pastor fulano de tal, nem lembro agora, daqui da igreja tal, do Jardim Ingá. Falou: meu irmão, a paz do Senhor, eu estava indo para a casa de recuperação. Pois é, pastor, estou ligando para dar para o senhor uma notícia, que o Lucas morreu. Lucas era um jovem de 17 anos, eu nem recebo menor de idade, mas Deus falou para mim: recebe. Aí eu recebi aquele jovem, coloquei lá na casa de recuperação, preguei para ele a palavra de Deus, orei com ele. Ele aceitou inclusive a Jesus, mas aceitar a Jesus, queridos, não é só a palavra, não é só você falar, é necessário que você fale, mas tem que ter uma atitude ali. E aí um belo dia ele falou: pastor, eu não preciso mais ficar aqui, eu já posso ir embora, eu já estou bom. Eu falei: meu irmão, não faz isto. Termina o propósito que Deus te colocou para você fazer. Não se desvie do caminho que Deus te colocou. Aí ele falou: não, pastor, eu posso, eu estou bem, eu vou para a igreja. Primeira coisa que eles falam lá, queridos, para me justificar que a saída deles é válida, eles falam assim: eu vou para a igreja. Menos de um mês depois, eu recebi a notícia que ele tinha sido morto. Não temos tempo para perder, irmãos. Não temos tempo para perder.